Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Até onde pode ir a esperança de uma alma quando todos os caminhos terrenos se fecham e o horizonte apresenta apenas o deserto da desesperança? Quantas vezes você se encontrou diante de um mar intransponível, sentindo o hálito frio da perseguição em suas costas e o peso de uma sentença que parece imutável? É possível que, neste exato momento, o seu coração esteja gritando em silêncio por um socorro que os olhos naturais não conseguem avistar, e a palavra impossível tenha se tornado a única linguagem que o seu medo compreende. Todavia, antes que você se entregue à crença de que o seu capítulo final já foi escrito pelas mãos do destino, convido você a entrar em um território onde a lógica humana se desfaz perante a soberania do Criador. Existe um Deus que não apenas habita nas alturas, mas que se inclina para transformar o caos em ordem e a esterilidade em fruto. Prepare o seu espírito para compreender que, quando os recursos dos homens se esgotam, a glória daquele que chama à existência as coisas que não são começa a se manifestar. Aquiete a sua mente e permita que a verdade eterna envolva o seu ser, pois o impossível é apenas o cenário onde o Todo-Poderoso costuma agir. Contexto histórico e bíblico 020070. Para contemplarmos a magnitude da transformação divina, precisamos retornar às areias escaldantes do Egito, em um tempo onde o clamor de um povo escravizado subia como um gemido contínuo aos ouvidos do Altíssimo. Israel, a descendência da promessa feita a Abraão, vivia sob o jugo de ferro de Faraó, em uma situação espiritual de aparente abandono. O cenário era de opressão absoluta. O sol castigava as costas dos que fabricavam tijolos sob chicotes, e o decreto de morte contra os recém-nascidos tentava estancar o futuro de uma nação inteira. Mas, em meio àquela noite de 400 anos, Deus preparava um libertador. Moisés, um homem que conhecera o palácio e o deserto, fora chamado para enfrentar a maior potência da época com nada além de um cajado e uma palavra. O Egito era o centro do mundo, um império que se julgava divino, onde os ídolos de pedra eram adorados como senhores da vida e da morte. A luta não era apenas política ou social. Era um confronto entre o orgulho de um monarca que se dizia Deus e a fidelidade daquele que se revelou como o Eu Sou. O povo estava cansado, a fé estava desgastada e a possibilidade de liberdade parecia uma fábula distante diante da magnitude das carruagens e exércitos de Faraó. A história bíblica narrada de forma imersiva 07-0-17-0. Imagine o momento em que a liberdade finalmente pareceu real. As 10 pragas haviam passado e o povo de Israel marchava em direção ao deserto, carregando seus pertences e o peso de séculos de servidão. No entanto, sinta o tremor que percorreu a multidão quando o som de cascos de cavalos começou a ecoar nas montanhas. O coração de Faraó se endurecera mais uma vez, e o exército mais poderoso da terra estava no encalço de famílias, idosos e crianças. À frente de Israel, a vastidão azul e profunda do Mar Vermelho. Dos lados, montanhas intransponíveis. Atrás, a morte vestida de armaduras e espadas. O cenário era o símbolo supremo do impossível. Ouça o clamor desesperado do povo contra Moisés, a dúvida que surge quando a promessa parece nos levar para uma armadilha. Moisés, porém, mantinha o olhar fixo no invisível. Sinta a tensão no ar enquanto ele ergue o cajado. A brisa suave se transforma em um vento oriental impetuoso que sopra durante toda a noite, cortando as águas como se fossem muralhas de cristal. Imagine-se caminhando pelo leito seco do mar, com o cheiro da maresia e o som das águas retidas por uma mão oculta. É o caminho aberto onde antes só havia abismo. Do outro lado, o povo observa a última tentativa dos opressores, mas as mesmas águas que serviram de passagem para a fé tornam-se o sepulcro para a soberba. O impossível fora vencido, não por estratégias de guerra, mas pela obediência ao comando daquele que governa os ventos e os mares. Reflexão espiritual profunda. 17:0
23:0. O Mar Vermelho de Moisés é a imagem de todas as situações da sua vida que hoje parecem não ter solução. O silêncio de Deus enquanto o exército de Faraó se aproximava não era ausência de cuidado, mas o prelúdio de um milagre que seria lembrado por todas as gerações. Muitas vezes, o Senhor permite que fiquemos encurralados entre o mar e o exército, para que aprendamos que a nossa segurança não reside na ausência de problemas, mas na autoridade daquele que nos guia. A dor da espera e o medo do cerco são instrumentos que purificam a nossa confiança, removendo as escórias humanas para que possamos repousar apenas na palavra. Deus não transformou o impossível mudando o caminho de Israel. Ele transformou o impossível, criando um caminho novo, onde a natureza dizia que era impossível passar. Há passagens bíblicas que nos lembram que os pensamentos do Criador são muito mais elevados que os nossos, e que o seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Se você sente que a sua vida chegou a um beco sem saída, lembre-se que o Senhor de Israel é especialista em abrir portas onde nem sequer existem paredes. Aplicação prática espiritual 23 Hz, 27 Hz. Como agir quando o cenário ao redor insiste em proclamar a sua derrota? A história do Êxodo nos ensina que o primeiro passo para o milagre é a quietude da alma perante a soberania divina. Moisés disse ao povo: "Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor." Para confiar em Deus mesmo sem respostas, é necessário parar de olhar para a força das carruagens inimigas e fixar a mente na fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Permanecer firme na fé exige a coragem de continuar caminhando mesmo quando o mar ainda não se abriu, crendo que o primeiro passo de obediência é o que ativa a intervenção do céu. Comece a louvar antes mesmo de ver o caminho seco, pois o louvor é a expressão máxima de quem já antecipa a vitória pela fé. Não tente resolver com a lógica o que só pode ser resolvido pelo milagre. Entregue o seu impossível ao arquiteto da criação e permita que ele escreva o desfecho da sua história, sabendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Encerramento com mensagem de esperança. 27 Hz, 30 e 0. Receba agora o bálsamo do conforto em seu coração cansado. O mesmo Deus que dividiu as águas há milênios é o Deus que contempla as suas lágrimas neste momento e conhece a profundidade das suas aflições. Não temas, pois você não está sozinho no deserto. A nuvem da sua presença te guia de dia e a coluna de fogo te protege à noite. A sua situação atual pode ser difícil, mas ela não é o seu destino final. O Senhor está preparando um cântico de vitória para os seus lábios, um hino de libertação que será entoado do outro lado do seu Mar Vermelho. Prepare o seu coração, pois a transformação que você busca está sendo tecida pela mão daquele que nunca falhou. Sinta a esperança renascer, pois a manhã de alegria está próxima e o impossível está prestes a se tornar o testemunho da sua maior conquista. Em breve, estaremos unidos em um clamor que tocará o trono da graça. Mas agora, apenas descanse na certeza de que o Senhor do sobrenatural está cuidando de você.